Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes e hoje aquele assunto que vocês sabem que é a minha bandeira, vocês que me acompanham sabem muito bem que eu sou da bandeira TDAH sem remédio e é disso que a gente vai falar. Eu trago aqui uma super amiga, Alessandra, farmacêutica, naturopata integrativa, especialista em TDAH e fundadora da comunidade TDAH Não É Bicho-Papão, e já ajudou mais de 1.300 famílias. Ale, muito obrigada por ter vindo aqui. Que prazer Eu te que receber. agradeço o convite, a oportunidade de trazer, né, um pouquinho, né, do nosso conhecimento para as mães, principalmente, que estão aqui nos assistindo. Sim, com certeza. Eu ali no, enfim, meus algoritmos do Instagram vão me levando para várias pessoas que falam sobre TDAH, sobre saúde mental, sobre. E aí, quando eu vejo não sei se foi um post seu, não sei exatamente o que foi, nem me lembro. TDAH sem remédio, eu falei, ah não, achei minha gêmea, eu vou chamar ela agora. Eu preciso ser amiga dela agora. E aí, enfim, começamos a nos falar e que privilégio que as redes sociais nos oferecem, né? Nos conectar com Sim, pessoas que levam o mesmo legado que a gente, que constroem um legado baseado em valores mesmo, né? Eu sou exatamente. neuropsicóloga e não necessariamente minha formação não tem relação com medicação, e por isso, inclusive, eu entendo o quanto o TDAH tem muita possibilidade de ser tratado sem remédio, né? Não sou definitivamente contra a alopatia, em hipótese alguma, cada caso é um caso, vocês sabem muito bem enfim, daquilo que eu prego, mas a gente sabe que tem um cérebro ali muito potente, né? Que pode muito e que precisa ser treinado e ensinado, né? Como é que começou a tua Exatamente. trajetória com o TDAH sem remédio? Conta pra gente. Bom, vamos tentar resumir, Tá bom. né? Mais ou menos uns 7 anos atrás, TDAH deu de cara comigo. E eu mal sabia o que significava essa sigla, né? Mas nessa época eu já não atuava mais como farmacêutica, já tinha entendido que os medicamentos eles têm sim o seu valor, mas eles não curam doença alguma e tem toda aquela questão, né, dos efeitos colaterais. E eu já tinha entendido que não era assim que eu ajudaria as pessoas a terem saúde, né? Então a Uhum. minha missão de vida, eu sempre tive clareza desde a adolescência, Tá. que era promover saúde. Ainda não sabia muito bem como, né? Veio a farmácia. Quando eu deixei a farmácia, fui para a área das terapias, né? Não sou psicóloga, me formei em algumas terapias breves Tá. e tenho mais de 20 formações nessa área, né? A gente Hum. começa a entrar nesse mundo e a gente se Encantador, né? apaixona, Aham. principalmente quando a gente começa a trabalhar com as crianças, Uhum. né? Uhum. Só que nessa época eu também já não atendia crianças Tá mais. bom. Eu já tinha passado por esse período, tinha percebido, e aí você vai talvez concordar comigo, que era muito mais válido orientar a mãe como criar um emocional saudável naquela criança do que Uhum. propriamente atender a criança. Sim, Claro que existem casos e casos, né? Quando existia algum problema ali mais profundo, um trauma, realmente, aí eu encaminhava, né, para um psicólogo claro. ou algum outro terapeuta, mas eu fiz a opção de orientar as mães Uhum. como suprir as necessidades emocionais dessas crianças em casa. E deu tão certo que eu resolvi montar um grupo de mães. Tá. E né, naquela época, né, era muito incomum ainda trabalhar pela internet, mas eu fiz essa opção, falei, eu quero um grupo online que eu possa atender pessoas de diversos lugares. Uau, tá bom. E desde essa época eu trabalho, né, com a internet. E nesse grupo tinha uma mãe em particular muito especial, que era a minha irmã mais velha, que eu Tá. chamei ela para convidei ela, né, para participar desse grupo, porque na época os meus sobrinhos, eles tinham hoje tem um monte de sobrinho, né, mas eles são os primeiros. Pet estava com 13 anos, Lara Tá. com 9, e eles eram crianças muito levadas. E eu falei: "Ideia, vem cá, vamos participar desse grupo, né, deixa eu te ensinar a trabalhar o emocional deles que vai dar certo". Durou 3 meses, no final ela realmente teve um avanço muito grande, falou que conseguiu parar de gritar em casa, conseguiu até mesmo fazer as crianças estudarem mais, né, coisa que eles sempre rejeitaram Uhum. em casa, não na escola, mas em casa. E aí veio a grande surpresa, né, onde ela contou pra mim que, na verdade, toda a dificuldade que ela tinha com as crianças não era só porque eles eram levados, mas eles têm o TDAH.
E eu não sabia, né? E para mim foi Tá um choque muito bom. grande, porque eu não só estava ali no papel de terapeuta dela, Sim. mas eu, né, sou irmã, sou tia. Só que como nós moramos muito longe, eu sempre morei em São Paulo e ela morava no Paraná. Tá. Eu só via as crianças nas férias. Então, para mim, eram crianças completamente normais, Aham. levadas, né, brincalhonas, agitadas, como toda criança, Aham. né, deve ser. Aham. E não eram medicadas durante as férias. Mas aí ela veio contar e eu pude entender um pouquinho, né? E de repente, se tiver alguma mamãe aí de TDAH nos assistindo, você vai se identificar. Ela nunca contou pra ninguém, nem da família, só ela e o marido sabiam. Por Que quê? solidão, né? Por medo de Com julgamento, né? certeza. Por medo de toda aquela situação que se gera diante de um diagnóstico, Aham. Como se da fosse um rótulo, né? incompreensão, né? E ela viveu tudo isso sozinha, desde os 7 até os 13 anos do Nossa. mais velho. Tá. Eles já eram diagnosticados, medicados, sofriam muito com os efeitos colaterais, inclusive da medicação, na época eles já tinham passado por diversas medicações, estavam já no Venvance, e ela sentia que eles estavam perdendo a autenticidade, sabe, para o medicamento. E aquilo foi um baque para mim, eu até fiquei uma semana sem trabalhar, e eu falei, Déia, não, nós vamos mudar isso. Eu vou me dedicar, eu vou entender o que que é esse tal desse TDAH, e a gente vai encontrar uma saída sem o medicamento, porque desde o início da minha formação acadêmica eu sempre fui para esse lado mais naturalista, né? Então, ali eu me dediquei. Fui estudar, fui entender, busquei médicos, não se falava em medicina integrativa na época, Sim. né? Então, Não, na época, 7 anos atrás. 7 anos atrás. Super recente. Recente, Meu mas Deus. quanta coisa mudou, Quanta? né? Muita. De lá para cá. Com certeza. E toda a informação que eu encontrava era assim, não tem o que fazer, é medicamento, terapia. E eu falava, não me conformo com isso. Primeiro que eu já tinha a experiência da terapia, Sim. né? Que eu já sabia que a chavinha estava na mãe, Sim. não na própria criança. E eu entendi que no caso do TDAH não seria diferente, como não é, e tem se mostrado até hoje que não é. Mas eu fui a fundo para entender essa parte mais fisiológica. Tá. E descobri o impacto do ambiente, né? Aquela epigenética que a gente estuda lá por alto na faculdade, Sim. o impacto disso no desenvolvimento neurológico. Alimentação, suplementação, atividade física, qualidade de sono. E na época a gente não tinha ainda muitos estudos específicos, nem tinha tanta coisa assim, mas eu fui juntando os pontos até que encontrei uma naturopata. Na época eu não tinha ainda a formação de naturopatia, mas encontrei uma naturopata que já tinha um protocolo alimentar. Tá bom. E eu falei, me dá acesso a esse negócio, deixa eu entender o que que é isso. Ela já aplicava, ela já tinha resultados excelentes de remissão 100% dos sintomas, tanto do TDAH quanto do autismo. Então, a gente sabe que são transtornos muito relacionados, Sim. né? E eu falei, tá bom. Nessa época, os meus grupos, né, de orientação não eram específicos, para TDAH viraram, né? Falei, não, vamos trazer esse negócio, levantei a bandeira, falei, a gente vai conseguir tratar isso sem medicamento. E propus para as minhas alunas, desde a primeira turma lá da minha irmã. Falei, vamos aplicar esse negócio? Vamos mudar a alimentação? E elas toparam, quase todas elas toparam. A gente já tinha um resultado muito grande só com a parte comportamental. Cerca de 70%, 80% de controle dos sintomas do TDAH só com a parte comportamental. Quando a gente introduziu a alimentação, a mudança da alimentação, a gente subiu para 90%. 92% de controle dos sintomas em 3 meses, que era o tempo do curso ali que elas faziam, né? E a gente mantém esse resultado até hoje, a gente faz uma medição dentro da comunidade, né? Bem minuciosa, são as próprias mães quem respondem, né? Os formulários. E a gente manteve esse resultado até hoje, e é uma média, quero deixar claro que é uma média. Tem mães que vão conseguir controlar menos, tem mães que vão conseguir controlar mais. Sim. É totalmente possível a gente tratar sem a medicação. E hoje a Andréia, né, minha irmã, ela também... quero saber da Andréia. Hoje ela é minha parceira, ela trabalha comigo, ela que faz toda a parte de legal. marketing, inclusive. As crianças bom. estão super bem. Lara acabou de entrar na faculdade, o Petro já tá acabando a faculdade. Então, bom. assim, e eles não tomam medicamentos mais, mas claro, né, tem toda aquela rotina.
sono, alimentação, suplementação e etc. É possível. E como você, né, já tinha colocado, são mais de 1.300 famílias aí hoje, tanto entre alunas que receberam essas orientações, quanto pacientes que hoje eu atendo, né, depois da formação de naturopatia, e a gente vem transformando as famílias. Então, você que está assistindo, se não couber para a sua família, espalhe, né, porque é muito importante. É isso, a gente, em hipótese alguma, vai entender que o remédio faz mal. A grande questão é o contrário. Ele faz bem na sua medida, mas há tantas outras coisas. Agora, Exato. o que eu, acompanhando muitas famílias de mentes brilhantes, entendo é que tratar um TDAH sem remédio dá trabalho. Sim, Não é? principalmente pós-pandemia, Claro, né? claro. E eu senti a necessidade da pós-graduação de naturopatia justamente pós-pandemia, porque até percebi uma mudança de comportamento das mães. Antes, a gente conseguia reverter os sintomas só com a alimentação, rotina e etc. Agora, parece que algumas coisas se intensificaram tanto, uso de telas, Isso, né? com certeza. Falta de rotina, falta de atividade física, algumas coisas se normalizaram tanto, fast foods, etc. Incorporou-se, né, tanto ali na rotina das crianças que ficou mais difícil tirar. E muitas famílias não querem abrir mão também de algumas coisas, né? E como no podcast anterior aqui foi falado, né, dá trabalho ser mãe. Mas é muito gratificante. A recompensa vem, né? A recompensa vem. Quando a gente pensa, você falando, né, dessa questão da alimentação, por exemplo, ou do próprio sono, enfim. Na teoria, a gente sabe que é importante. Mas talvez as famílias de crianças neuroatípicas não façam ideia do quão determinante isso é. Exatamente. Né? Na mentoria, eu tenho a mentoria de pais, mentes brilhantes, e a gente fala muito sobre os estilos parentais antes de entrar, por exemplo, em estratégias. E por quê? Porque muitos pais têm um estilo de prioridade de vida do conforto. Então, para não ter trabalho, eu abro mão. Para não ter trabalho, eu cedo. Para não entrar em conflito, eu deixo para lá. Mas aí eu não ensino o comportamento adequado. E quando eu não ensino o comportamento adequado, ou até mesmo quando eu não, de alguma forma, me aproprio desse comportamento novo, como é que meu filho vai se apropriar, né? Como é esse dia a dia com as mães, né? Enfim, aprendendo comportamento, você vê que o nível de efetividade, de eficácia do programa vem do nível de adesão, imagino, né? Sim, com certeza. E até quero ressaltar que o meu conhecimento não é só de ajuda para as mães, mas é um conhecimento de causa, né? Porque no meio desse caminho todo veio o diagnóstico de autismo do meu mais velho, né? E o pequenininho também tem muitos sintomas. Tá bom. Então, assim, tudo que eu ensino eu vivo. Sim. Eu aplico em casa. E eu sei como é difícil muitas vezes, ou desafiador, né? Eu falo para elas, não vamos falar que é difícil. É desafiador a gente viver numa sociedade que nos exige tanto e que normaliza tantas coisas que não deveriam, né? E muitas vezes a gente acha que está fazendo uma alimentação saudável em casa, dando um sanduíche natural no café da manhã, entendeu? E a gente não sabe o real valor de cada alimento. A gente não entendeu que as indústrias não estão a nosso favor. Meu Deus, não estão. A gente acha que comprar um suquinho de caixinha só de fruta vai ser a melhor opção. Tentando ir na onda da praticidade, né? Sim. E eu sei quanto é difícil muitas vezes a gente aplicar uma alimentação anti-inflamatória, né? Que eu falo em casa. A gente tem que abrir mão, sim, de algumas coisas. A gente tem que cozinhar, sim. E, gente, eu falo que se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque se tem uma coisa que eu não sou boa nessa vida é na cozinha. Eu tenho outras habilidades, que não é essa, Eu tenho inúmeras outras habilidades, mas na cozinha definitivamente não é uma delas. Eu peno, às vezes, até hoje para fazer um pãozinho sem glúten. A minha mãe tem que ir lá me ajudar. Fala, mãe, dá o toque final aqui. Às vezes sai, né? Um bolo é mais fácil e tal, mas... Gente, mas se eu conseguir... Acreditem, né? Acredita que dá certo, dá para fazer. E claro, né, a gente tem que adaptar algumas coisas, a gente tem que entender que não é todo dia que eu vou poder comer fora de casa, mas que tudo bem abrir exceções, desde que a exceção não vire regra, né? Porque,
comer um docinho todo dia virou regra. Claro, Né? claro. E eu percebi muito isso nos próprios comportamentos do meu mais velho. Quando, recentemente, né, a minha mãe veio morar comigo e tal, e a gente acabou incorporando alguns hábitos que não eram mais, né, de casa. Então, assim, voltou o pãozinho, voltou algumas coisas. Como isso afetou o comportamento do Luca, como aumentou a rigidez cognitiva dele. Nossa. E aí eu tive que retroceder, falar, não, vamos parar tudo, vamos fazer um detox aqui de novo, vamos voltar àquela alimentação, né? Vamos, claro, a gente vai abrir exceções, coisas pontuais, e ele entendeu, né? Quantos anos? Ele tá com 9 anos Tá hoje. bom. E hoje ele sabe o que ele pode, o que ele não pode comer. Ele sabe quando ele pode abrir exceções. Quando ele sai com o pai, ele avisa, papai, esse aqui eu não posso, esse eu posso. Porque o pai ainda não entende muito bem o que tem glúten, o que não tem. E aí, ele mesmo já tem essa consciência. Né? E ele sabe o quanto vai fazer mal pra ele. Sim. Entende? Então, Tem aí uma questão de construção da conscientização na criança também, né? Tem. Quantas vezes a família deseja incorporar novos hábitos, mas aí leva lá para os filhos como uma nova regra. A partir de agora não se entra mais açúcar nessa casa. Não tem mais sobremesa, não tem mais mas não precisa ser regra, não precisa ser um a partir de agora, não precisa ser com ameaça, né? Se nós levarmos com um tom de conscientização do porquê estamos fazendo essas escolhas, por que é que nós vamos agora seguir esse caminho, o que é então que teremos em casa a partir de agora, não o que não teremos mais. Exato. Tudo isso tem uma questão aí de comunicação. Quando eu me comunico de forma assertiva, eu consigo ajudar o outro a compreender as minhas novas regras. Agora, será que nós adultos estamos compreendendo a necessidade da mudança? E dessa comunicação, né? Você usou uma palavra que eu gosto muito, que é a comunicação assertiva. Sim. É uma das coisas que a gente ensina lá dentro da comunidade também, Tá. porque para eu suprir, para eu criar um emocional fortalecido, saudável na criança, eu só preciso suprir as necessidades emocionais que ela tem, nada mais do que isso. Só que para isso eu preciso conhecer a criança. Eu preciso me conhecer, né? O autoconhecimento, como você mencionou, entender qual é o meu tipo de liderança, qual é o meu tipo de temperamento também, né? Entender quanto eu sou diferente do meu filho, achar o meio do caminho entre esses dois mundos, porque não foram colocados juntos por acaso. Eu falo que os filhos vêm para nos moldar, Com né? Então, assim, o Luca me moldou em diversos aspectos, né? Me fez ir para essa área infantil, né? Começa daí. Então, foi pelas birras dele que eu fui estudar. Começa daí, né? E quantas pessoas eu já consegui ajudar a partir da dificuldade dele. E o pequenininho, que tá com 2 anos e meio, né? Quase fazendo 3 agora, também veio lá, eu já estava acostumado com um quietinho, melancólico, veio um colérico daqueles pra sacudir e falar, ó, tem vida nessa casa, e a gente vai se moldando, né? A cada filho, não sei se vai vir um terceiro ainda ou não, né? Marido que seja a fábrica, mas a gente vai se moldando e a gente precisa ter as crianças como parte da família. E fazer essa comunicação aberta, criar esse ambiente para eles, só de fortalecer o emocional dessa criança, pensando numa criança principalmente que tem o TDAH ou que tem o autismo, isso é metade do caminho. Com certeza. Por isso que quando as mães estão perdidas, você fala assim, Ale, por onde começar? Eu sei que eu tenho que mexer em tanta coisa. Começa pelo emocional. Começa trabalhando em você, trabalhando as suas frustrações, porque a gente briga com a criança porque a gente se frustra com a gente. Com certeza. Né? Então, a criança desperta em nós falhas e a gente fica bravo com aquilo e a gente desconta na coitada da criança, né? Às vezes acontece, né, gente? Eu tô longe de ser uma mãe perfeita. A gente vai sair da linha às vezes, mas, de novo, a regra, né? A regra precisa ser o respeito, precisa ser a comunicação. E aí você deixando esse ambiente emocional preparado para essa criança, ela vai crescer bem, ela vai crescer sem aquela ansiedade toda, sem aqueles conflitos internos, ela vai conseguir se conhecer, né? O Luca, ele sabe quando ele tá com a rigidez cognitiva dele mais acentuada, eu faço ele pensar, falar, tá, você comeu alguma coisa escondido? O que você fez? Ficou muito no celular?
ele sabe relacionar já uma coisa com a outra. Uhum, Então, assim, uhum. a gente vai abrindo esse caminho de comunicação para que os nossos filhos cresçam realmente saudáveis. É Sim, metade do sim. caminho É o automonitoramento, né. também. Ajudá-los a se Isso. automonitorar, né. O que foi que você fez que podemos fazer diferente para não acontecer de Exatamente. novo, né. Então não é culpabilizar ninguém, mas é responsabilizar, e assim a gente consegue ajudar a partir, claro, da construção de um olhar deles para com eles mesmos, e assim eles vão poder fazer escolhas melhores Exatamente. daqui a pouco, né. Você essa questão alimentar e de rotina e de comportamento, enfim, você também vai entendendo que, incluir suplementação é fundamental para potencializar uma alimentação saudável, por exemplo, porque tudo é tão modificado hoje, né, Alê? Sim, hoje eu percebo que sim. Como eu Tá. falei, existe uma ruptura aí pós-pandemia, né? Uhum. Antes da pandemia, a gente conseguia, em muitos casos, controlar os sintomas do TDAH sem suplementação alguma. Tá. Ou muitas vezes só no início do tratamento, né? E Uhum. depois a criança conseguia mudar a alimentação, incluir aquilo que precisava, né? E a gente conseguia suprir. Parece que os alimentos hoje estão mais pobres. É. E a gente percebe que as mães elas não conseguem 100% do resultado sem uma suplementação. Uhum. Então, hoje, o que a gente entende? A suplementação, ela vem como um complemento da alimentação. Suplementação não faz milagre. Não faz, é um complemento. A gente Sim. precisa comer certinho. Não adianta a criança, mas ela tem uma seletividade alimentar, ela não consegue direito. A Hum. gente vai precisar suplementar ainda mais. Sim. É Tá. importante a suplementação individualizada, mas as mães também conseguem fazer o básico em casa, Sim. né? Tendo o Uhum. mínimo ali de conhecimento, a gente até tem um curso de suplementação para as mães, mas para que elas possam fazer esse início, mas é muito importante. Hoje, Uhum. a alimentação, eu percebo que ela não consegue suprir todas as necessidades nutricionais que a gente tem. Eu suplemento. Os meus Uhum. filhos suplementam. Sim. E a gente não abre mão disso. Uhum. E eu percebo, que esqueci de comprar, faltou, ficou uma semana sem tomar, o Pronto. desempenho já diminui. Né? Então, é importante, sim, Uhum. a gente acrescentar. Eu falo que está dentro da nutrição. Tá. Nutrição, eu preciso pensar em alimentação e suplementação. Tá. Os 2 Para suprir. caminhando juntos mesmo. Suprir Uhum. o que o meu corpo precisa. Uhum. E aí eu preciso entender como cada corpo funciona. Por isso, a importância de um olhar individualizado, de um profissional Sim. especializado, ou de um médico, ou de um naturopata, né? Um médico que saiba, um profissional que saiba olhar essa parte fisiológica e ajustar o que tem que ser ajustado. Sim, sim, muito legal. Desinflamar. Pois é, porque talvez a gente vá olhando sempre a ponta do iceberg, né, que é o comportamento, mas o que vem por detrás. Então, talvez a gente olhar para todas as questões que a epigenética nos garante, inclusive, né, que privilégio termos esse acesso ao conhecimento hoje, né? Entender que independente de uma herdabilidade genética, de uma carga genética que me leva a um diagnóstico, a gente pode driblar os sintomas, não o diagnóstico. O diagnóstico está lá, mas nós Exato. vamos driblar os sintomas, os prejuízos funcionais e, portanto, aumentar a qualidade de vida. É tudo que a gente mais deseja para as nossas crianças. E né? aí eu até quero abrir um parênteses, Tá. porque esse ano não, né? O ano passado, nós tivemos 2 congressos importantes de medicina funcional integrativa, um internacional e um nacional. Uhum. E nos 2 eles trouxeram um dado muito interessante, atualizado, de que hoje 90% dos casos de TDAH não são genéticos, Uhum. são puramente epigenéticos. Ou seja, se eu controlar esse ambiente da criança, e aí eu vou falar em 4 pilares para ficar tentar para que todos consigam entender tudo que a gente precisa olhar nessa criança. Se eu controlar esse ambiente, eu controlo os sintomas. Acabou o TDAH. Essa criança ela não tem a genética para o TDAH, mas ela é uma criança sim que a genética dela fala que ela é mais sensível às inflamações. Sim. Senão não teriam aparecido os Os sintomas, sintomas, certo? aham. Então também não adianta eu ajustar tudo, falar, legal, resolvi, Pronto, agora vou aham. voltar ao dia. Não, aí você É. vai voltar aos sintomas. Claro, claro. Então a gente precisa olhar emocional, sono, criança que não dorme bem não vai funcionar bem, alimentação, nutrição, né, como um todo, e atividade física. Uhum, É a uhum. base da nossa saúde, É isso. né? É Se a gente isso. olhar tudo isso, corrigir o que tem que ser corrigido, a grande maioria dessas crianças sequer vão precisar de medicação. Que privilégio, né? A gente chama essa tríade de tríade do bem-estar,
E aí mais as telas, né? E aí quando a gente vai ajustando tudo isso, nós podemos sim proporcionar para as nossas crianças e adolescentes mais saúde e mais saúde emocional. Emocional. Não adianta estar firme fisicamente e desregulado emocionalmente, porque uma coisa vai chamando a outra, né? Nós Que trabalho somos lindo. corpo, alma e espírito. Então, se a gente pudesse colocar em porcentagens, Sim. cada um deles é 1/3, Isso, né? Então, igualmente tudo precisa importante. estar em equilíbrio e a gente vai conseguir desenvolver, tendo TDAH ou não. É isso, é isso. Que lindo trabalho. Obrigada por compartilhar conosco e por nos trazer esse olhar de muita esperança, de fato. Sim, nossas mentes brilhantes podem muito. Muito. E nós, pais, que podemos abrir o espaço para eles chegarem no lugar que eles podem. Então, Exato. tá nas nossas mãos, né? Nas nossas mãos. Que gostoso. Muito obrigada pela tua participação, por compartilhar um pouco do teu conhecimento. Adorei ter você aqui. Eu que agradeço, agradeço. Espero que quem, né, está ouvindo, que tenha aí o seu coração confortado e que busque ajuda, né, busque o conhecimento, porque se você tem uma criança hiperativa, desatenta ou muito birrenta, e hoje se fala em transtorno opositor e tudo mais, tem dificuldades, busca ajuda, mas busca ajuda num profissional que tenha esse olhar integrativo, né? Como a Cíntia tem, como eu tenho, como a gente tem vários parceiros na comunidade que a gente indica, médicos, etc. Muito Busca bom. um profissional que consiga olhar a criança e não o problema. É isso, muito bom, muito bom. Espero que a gente tenha trazido nesse episódio de hoje um caminho para você, mas quem percorre é você. Combinado? Até a próxima.